Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o Dr. Rafael Lucena, diretor do Hospital Memorial Arco Verde, e nós vamos conversar sobre cirurgia bariátrica. Olá, no programa Empresas Elevadas de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo na saúde. E nós estamos aqui com o Dr. Rafael Lucena, ele que é médico, cirurgião e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e também diretor médico, do Hospital Memorial Arco Verde. Nós vamos falar, Dr. Rafael, das dificuldades de empreender na saúde em tempos de Covid. Boa noite, Rejane. Boa noite, internautas. Eu queria inicialmente agradecer o convite, me colocar à disposição por esse tema tão importante e tão em vigência no momento. E é uma honra para mim representar o Hospital Memorial Arco Verde, no qual os meus Dr. Joaquim Lucena e doutora Cátia, que são os verdadeiros fundadores. E há 10 anos que nós retornamos e estamos nesse aprendizado contínuo e ajudando o desenvolvimento do hospital. Vamos falar um pouco sobre sucessão. Eu acredito que deve estar acontecendo esse processo sucessório no Hospital Memorial Arco Verde. Como foi feito, Dr. Rafael, esse processo? Como está acontecendo esse processo sucessório no Hospital Memorial Arco Verde? Está sendo acompanhado por uma consultoria ou está sendo uma transição natural de entrega do bastão? O Hospital Memorial Arco Verde, nesse ano, e agora em 1º de abril, ele completa 25 anos da sua fundação. Lá para cá, não só a crise agora do Covid, mas se enfrentou a crise do real em 99, a crise da bolha dos Estados Unidos em 2008, da hipoteca, a crise política nacional de 2014 e agora a crise do Covid. Nosso retorno há 10 anos aconteceu com um médico retornando para a cidade após toda a sua formação cirúrgica, como você falou. A nossa faculdade de medicina, nós não temos, a princípio, durante a formação geral do curso, um direcionamento para administração hospitalar ou de gestão, qualquer coisa nesse sentido. Naturalmente, nós fomos observando, especialmente como o Dr. Lucena e a doutora Cátia conduziam, porque eles são bastante diferentes, mas eles se completam na atividade administrativa, um mais arrojado, uma outra mais comedida, e dessa maneira eles conseguiram êxito nesse tempo todo. E com relação ao processo sucessório, a pandemia os afastou por conta da questão da idade. Então, nós dividimos as atividades hospitalares. A mim, cabia até um momento antes da pandemia exatamente, a parte técnica organizacional, funcionamento da engrenagem hospitalar, seria a condução da equipe médica, da terapia intensiva, e fazer as coisas funcionarem, coordenação com a equipe de enfermagem, fisioterapeuta, até toda a parte efetivamente hospitalar e de apoio assistencial aos pacientes. Com a pandemia, alguns processos foram acelerados, uma vez que a parte administrativa financeira e negócios e resoluções de contrato, ela permanecia muito a cargo do Dr. Lucena, e as reuniões administrativas que ele frequentava junto a todos os convênios, porque nós somos uma unidade privada com algumas situações de atendimento SUS específicas, mas o hospital é essencialmente privado e de convênios. Uhum. Então, com a pandemia, nós começamos a ingressar em áreas onde nós não estávamos habituados a princípio e nem tinha interesse em acelerar processo algum. Teve que aprender, se reinventar durante a pandemia e o espírito empreendedor aflorou nesse momento? Sim, no que diz respeito à inovação, sim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e nós temos algumas visões de antecipar problemas. Então, especialmente na pandemia, quando agora em março, dia 11, vai fazer um ano que a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia. Nós percebemos que isso ia chegar
em Arco Verde naturalmente, como em todos os lugares. Dessa maneira, nós providenciamos uma nova ala do hospital. Nós tivemos que mudar alguma estrutura de um segmento que nós tínhamos, que não era de capacidade para UTI. Nós tínhamos que bolar uma UTI Covid, né? Era fundamental, em se tratando do único hospital privado da cidade. E junto ao regional, nós tínhamos que ter um apoio da terapia intensiva para cuidar da nossa população e até de nós mesmos, se houvesse necessidade. Então, dessa forma, nós estabelecemos um comitê de crise, juntamos algumas pessoas, alguns colaboradores muito importantes da nossa equipe, e sentamos para definir o que a gente precisava para, de um dia para a noite, assim, rapidamente em uma semana, criar 2 UTIs com tudo que é necessário da terapia intensiva COVID, separando da UTI geral. Né? Nós tínhamos a UTI geral, nós não podíamos nem de forma alguma misturar os pacientes. Então, criamos uma área de isolamento, criamos uma área de paramentação, desparamentação para segurança e uso de EPIs de forma adequada. Foram feitos cursos de ensinamento de como se paramentar de forma adequada para não haver contaminação, tirar o material de forma correta e ter a melhor assistência aos nossos pacientes sem medo, porque as pessoas que iam se contaminar, né, não tinham exatamente culpa da doença. Então, nós não podíamos ter medo de assistir aos nossos pacientes. Então, essa questão do empreendedorismo, ou seja, de você inovar, ela surgiu nesse momento de crise. Então, nós bolamos uma área nova que não existia e está funcionando muito bem até o momento. Bom, inicialmente foi muito trabalhoso, muito pouco se sabia da doença. Tudo muito novo, né, Tem até uma frase que eu escutei, que eu gravei, achei muito interessante, que se diz o seguinte: a diferença entre o especialista e o não especialista no Covid é a quantidade de dúvidas. Exatamente. Então, dessa maneira, nós criamos um serviço novo, organizamos um fluxo desde a entrada do hospital, ou seja, desde a portaria. O paciente quando chegava, colocava máscara, síndrome gripal, imediatamente iria fazer a ficha, já chamava a higienização para de imediato fazer toda a esterilização do ambiente que era tocado, o médico e os enfermeiros todos bem equipados. Quando o paciente tem alguma suspeita mais forte, fazia o exame, tomografia 24 horas funcionando, qualquer sinal de gravidade, o paciente já era encaminhado para a UTI com uma equipe totalmente diferente da UTI geral. Normal. Isso. Essa capacitação, doutor Rafael, como foi feita? E essa humanização de todo o corpo do hospital para tratar dos pacientes COVID e dos pacientes que não estavam com COVID. Como foi feita essa capacitação e essa humanização? O hospital, particularmente, a questão da humanização, a doutora Cátia, especialmente, ela sempre bateu muito forte na coordenação da equipe de enfermagem. Então, nós vimos isso por muito tempo, assim que nós chegamos, a questão da humanização ser muito forte na nossa unidade hospitalar. Então, todos os cuidados, a questão da empatia. Isso. E essa doença, a COVID, ela é muito desgastante, porque os familiares eles ficam sem ver os pacientes, ficam tendo uma informação ao dia, muitas vezes por telefone, para evitar o contato, diminuir a quantidade de pessoas circulando no ambiente hospitalar. Então, foram feitos treinamentos com toda a equipe de enfermagem. Eu, pessoalmente, estive lá em todos os plantões, de dia e à noite, durante a semana, porque mudam os profissionais, né? Então, tanto com a equipe de enfermagem diferente, com a equipe médica, passamos 7 dias fazendo todo o passo a passo de como deveria funcionar o fluxograma, como as pessoas devem ser atendidas, de fazer a conscientização que amanhã pode ser um parente nosso. Como aconteceu? É o se colocar, né, doutor, no lugar do outro, né? Isso. Seguramente, todos que estão nos ouvindo, eu e você, todos nós tivemos pessoas muito próximas que ou foram a óbito ou tiveram muito grave. Então, essa doença não poupa a classe social, não poupa ninguém. Nós temos que nos colocar no lugar das outras pessoas e entender que é um momento ainda, porque Sim, não passou, nós estamos completando um ano. É um tema desgastante, mas não dá para relaxar, porque é a guerra que nós estamos vivenciando, né? Então nós temos que nos preparar e continuar lutando. Então, dessa forma, a gente conseguiu humanização com muita qualidade de assistência médica.
esse vírus, todos os dias, ele quase que se renova, né, doutor? Então, todos os dias, a nossa capacidade de aprendizado também tem que ser renovada, né? Isso, a ciência está sendo posta à prova, né? Enquanto ela ocorreu, nunca se produziu vacina tão rápido na questão da pandemia, na questão de vírus, né? E todos os dias nós temos no noticiário novas mutações que vão surgindo ao redor do mundo, com algumas dúvidas se as vacinas que foram produzidas elas também funcionarão para essas mutações que estão acontecendo. Então é um período de muita incerteza ainda. Muitas incertezas. E hoje nós estamos também vendo muitas novidades que a tecnologia nos jogou e a gente faz essa reinvenção, que dentro de um mês eu acredito que houve uma evolução de 5 anos. E a telemedicina? Como é que ela está sendo enxergada para ajudar as instituições, os hospitais, com os seus pacientes? A telemedicina, existe uma discussão muito grande no próprio Conselho Federal de Medicina, nos sindicatos, né, sobre a telemedicina, porque a telemedicina não é de agora. Uhum. No início dos anos 2000, se não me engano, 2002, já existia uma determinação que versava sobre a telemedicina com alguns critérios. O ano passado, em 2020, isso foi acelerado com a pandemia, por conta da necessidade do distanciamento social. Existem muitas coisas boas na telemedicina. Eu, uma vez, um webinar, na minha ideia, o único benefício, se nós podemos dizer assim, da pandemia trouxe, é a facilidade de troca de informações em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu me lembro que nós fizemos um webinar que tinha 5 estados envolvidos ao mesmo tempo e trocando informações, inclusive com um colega na Califórnia que estava participando. Então, a telemedicina ela deve ser utilizada de forma adequada. Ela já existe também, e sem as pessoas perceberem, porque a telemedicina nada mais é do que a troca de informações por um sistema remoto, né, que deve ser regulamentado com as normativas do CFM, Conselho Federal de Medicina. Mas a partir do momento que o médico responde um paciente pelo WhatsApp dando uma informação, um aconselhamento, ele já está fazendo telemedicina. Então, ela deve ser feita de forma adequada. Então, funciona muito bem com exames. Por exemplo, um paciente faz um eletrocardiograma, não tem nome dado no cardiologista, um médico especialista e queira tirar uma dúvida, sai um laudo adequado. Nós temos uma telemedicina lá no Memorial, por exemplo, da tomografia. A tomografia funciona 24 horas. Todas as imagens são mandadas para o Rio de Janeiro. Sim. Eles, com 2, 3 horas no sistema de urgência, eles mandam o laudo e qualquer dúvida nós conseguimos conversar com a equipe que está de plantão no Rio de Janeiro. Assim também com muitas consultas. Estabelecemos também determinados consultórios, vários consultórios, estão trabalhando em telemedicina por algumas consultas que não necessariamente o exame físico seja fundamental. O que não dá na telemedicina ainda são os pacientes de urgência, os pacientes que respiram alguma gravidade, os pacientes que precisam de uma conduta onde o exame físico ele é fundamental. Então isso ainda não dá para fazer. Mas seguramente é um passo que não volta. A tecnologia você tem que estar inserido nisso, não dá para fugir. E no meu entendimento vai melhorar muito, diminuir os erros que nós poderíamos cometer com e o fluxo de pessoas nos hospitais também diminui, que às vezes, né, fica o fluxo tão grande de pessoas e a telemedicina vem ajudar, né, no que diz respeito ao fluxo ambulatorial. Ambulatorial, né? Isso. Sim. Sim. Mas é bem importante essa característica de previsão de futuro, de enxergar o futuro da tecnologia e da inovação dentro do empreendedorismo que você foi lançado, né, agora na Covid. Falando em fluxo, aproveitar o gancho, hoje nós temos 210 funcionários, né, não promovendo nenhum tipo de demissão durante a pandemia. Sim. Mas o que é que aconteceu com a pandemia? Especialmente os hospitais privados, eles têm um fluxo de cirurgias eletivas, de procedimentos eletivos, que geram um faturamento importante para você manter a unidade funcionando. Com a pandemia, esse fluxo ele foi zerado praticamente, foram proibidas as cirurgias eletivas. Então, uma das formas de empreender, de inovar, nós precisávamos manter o paciente seguro e a população saber que o paciente era seguro. O que é que aconteceu e ainda acontece com muitos pacientes? Eles têm medo de ir para o hospital. E muitas vezes eles estão ficando graves em casa. Quando chega no hospital, chega em condições muito ruins.
Então, o Hospital Memorial Arco Verde, que não é só, não só pertence à assistência de Arco Verde, ele é regional. Né? Eu me lembro que há 25 anos, ali naquela região do hospital, quem conhece aqui a unidade, naquela região não existia nada, era um campo que não tinha comércio algum, e a cidade cresceu. Né? Hoje nós temos uma cidade diferente. Então, nós tivemos que procurar inovar na questão da segurança, de passar para a população que o hospital era seguro, que você não ia se contaminar no hospital, que as urgências elas continuam acontecendo, que as pessoas continuam infartando, continuam tendo abdômen agudo, apendicite, tendo traumas, AVCs, tudo, necessidade de terapia intensiva, e não pode ter medo, o hospital é seguro, existe um fluxo para isso. E nós precisávamos disso para manter a folha de pagamento funcionando adequadamente, não promover demissões, né? Até a questão social, são 210 funcionários. Né? Doutor Rafael, quantas cidades o Hospital Memorial Arco Verde ele atende aqui na nossa região? Mas você vai responder daqui a pouco, depois dos comerciais. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Empresas Elevadas e o Dr. Rafael vai responder quantas cidades o Hospital Memorial atende aqui na região. Normalmente em torno das 13 cidades, né? 13 a 14 cidades compõem a GERES aqui da região de Arco Verde, mas nós temos expandido algumas atividades de alta complexidade que nós estamos desenvolvendo, a cirurgia bariátrica, que eu participo. Nós hoje temos a abrangência de Petrolina a Recife. Isso é muito interessante. A telemedicina que a gente estava conversando ajudou muito, porque os pacientes não precisam vir até aqui inicialmente para fazer essa consulta informativa. Sim. E nós conseguimos trazer esses pacientes para o ato operatório, depois de feito todo o pré-operatório de forma organizada e segura. Então, hoje nós temos pacientes de Petrolina até Recife, mas de uma forma geral o maior fluxo ele circula nessas 14 cidades aqui da região próxima. Falando em telemedicina, no diagnóstico necessário para o paciente se encaixar, né, para fazer a cirurgia bariátrica. Fala-me um pouco, doutor Rafael, qual é o perfil do paciente para poder fazer ter a necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica? Claro. De forma mais simples, os pacientes obesos de longa data, que já fizeram algum tipo de tratamento clínico, se sabe que o tratamento nutricional e endocrinológico para um grupo de pacientes, onde a gente vai falar sobre o índice de massa corpórea, ele é ineficaz. De forma prática, é só pegar uma calculadora, dividir o peso pela altura ao quadrado, o resultado divide pela altura novamente. Então, o peso pela altura ao quadrado, na verdade. É o índice de massa, é o índice de massa corpórea, né? IMC. Isso tem um aplicativo, então é fácil de calcular. Se esse valor for acima de 35, o paciente ele tem obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3. Esses grupos, eles podem ingressar no programa de cirurgia bariátrica. E qual é a situação? O que é que nós vemos? Que muitos dos pacientes obesos, eles retardam o tratamento adequado. Insistem em alguns tipos de tratamento clínico, onde muitas vezes não há informação que esse tratamento clínico para o grupo de pacientes acima de 35 ele só vai ser eficaz em menos que 2% dos pacientes. Mas essa falta de informação retarda o tratamento.
E assim como o câncer, por exemplo, onde o ideal seria fazer a conduta do tratamento em fases precoces, a obesidade da mesma maneira. Nós começamos a ver, de forma mais frequente, pacientes super obesos, pacientes próximos de 200 quilos, com IMC acima de 50, acima de 60, que é já um grupo de obesidade muito mais avançada e muito mais difícil de tratar de forma adequada. Então, calculou o IMC acima de 35, esse paciente já pode conversar com o cirurgião bariátrico. Ele vai esclarecer todas as dúvidas, o procedimento é seguro e ele é fundamental para garantir anos de vida da população obesa. A pandemia veio como um choque de realidade, onde mostrou que os obesos morrem mais do que os pacientes jovens. Quando nos Estados Unidos começou a morrer muita gente, 3.000 pacientes por dia. O índice de obesidade é muito grande. É muito grande. Lá eles têm 40% de obesos. Nós aqui temos 20% de pacientes obesos, ou seja, paciente acima de 30, né, quando inicia a obesidade, e acima de 35 nós temos uma população de 6 milhões de pacientes com indicação cirúrgica, embora nem todos tenham acesso à cirurgia. Então, de forma sumária, calculou o IMC acima de 35, você já pode procurar a orientação com o cirurgião bariátrico que vai explicar todo o processo. Uma cirurgia via laparoscópica com recuperação rápida. E como é que o paciente pode buscar o SUS para essa indicação de cirurgia bariátrica? O SUS, existe o programa de cirurgia bariátrica pelo SUS, tá? Existem ótimas equipes ao redor do Brasil todo. O problema que existe no SUS é a fila. Eu operei em Recife no SUS antes de retornar para cá e na época tínhamos uma fila em torno de 2 anos no Oswaldo Cruz. A informação que eu tenho é que ainda varia entre 2 a 3 anos, a depender de hospital para hospital. E muitas vezes esses pacientes morrem na fila de complicações da obesidade, de infarto, de AVC, de câncer. A obesidade é um fator importante de risco para câncer, só perde para o cigarro. Tá? Então, funciona, as equipes são boas no SUS, são, mas o problema é a fila. É a fila, é a demora, né? As complicações que isso traz para o indivíduo. Sim. Para que haja essa cirurgia bariátrica, existe a ajuda de outros profissionais, psicólogos ou outros profissionais, para que o paciente tenha sucesso nessa cirurgia? Sim, de forma fundamental. A equipe multidisciplinar, isso que você está falando, ela deve estar presente desde o pré-operatório ao pós-operatório. Isso garante melhores resultados. De uma forma geral, devem estar participando do processo nessa doença tão difícil, que é uma doença crônica de caráter recorrente, um psicólogo, um nutricionista, um endocrinologista, um clínico, muitas vezes alguns ortopedistas, pneumologistas. Então, existe no mínimo 6 a 7 profissionais que estarão envolvidos no processo todo. Profissional de educação física Profissional também. de educação física. Eu costumo dizer que no pós-operatório, o tripé que vai manter esse paciente na linha, a manutenção da perda de peso é o profissional de educação física, o nutricionista, o psicólogo e o cirurgião coordenando. Aí não chega, são 4, né? 4 pilares. Mas o profissional da educação física é talvez um dos mais importantes para o pós-operatório, sim, para a manutenção da perda de peso após o procedimento cirúrgico. E a gente sabe, Dr. Rafael, que a prática da atividade física também produz o hormônio da saciedade, né? Então, traz a satisfação, aquela vontade do paciente sempre fazer atividade física, porque a perda de peso fica mais consistente, né? São inúmeros os benefícios da atividade física, né? Hormônios não só da questão da saciedade, como hormônios de prazer, né? E melhora do risco, diminuição de risco cardiovascular. Existe uma história, às vezes o paciente chega com IMC de 40 e diz que é um gordinho saudável, isso já caiu por terra. Inúmeros estudos mostraram que existe um aumento de doença cardiovascular, mesmo no paciente que não tem hipertensão. Diabetes. Né? Isso. Então, a atividade física ela é fundamental. Nós insistimos demais nisso. Alguns pacientes sedentários, a resposta é que não tem tempo, mas se você observa, muitos pacientes nunca têm tempo. É quando infartam, eles têm 1 hora agora por dia para cuidar da saúde. Então, nós não podemos deixar o paciente ter a complicação, nós temos que atuar de forma preventiva. Isso. Essa forma preventiva, em todos os sentidos, é importante, né? Que o paciente busque fazer atividade física, busque um profissional de psicologia para que ele faça o tripé, né? Ou são 4... Não, tripé não, né? São 4 fatores que ajudam e fazem o sucesso da cirurgia bariátrica e que as pessoas tenham qualidade de vida, não é isso? Isso. Agora é fundamental
também que escolham profissionais que atuem de fato na área, tá? Que tenham experiência na área, que participem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, uma sociedade extremamente forte, tá? Só perto dos Estados Unidos em tamanho e importância no mundo todo. Então não adianta apenas procurar os profissionais que poderiam ajudar se eles não têm experiência adequada naquela área. Então eles podem atrapalhar o processo, inclusive, colocando coisas que eventualmente não são tão verdadeiras. Essa comunicação assertiva entre o médico, que faz a cirurgia bariátrica, o psicólogo, nutricionista e o endocrinologista. Então, essas pessoas têm que estarem sempre junto com o profissional e o paciente para todos falarem a mesma linguagem. Isso, tem que haver uma sintonia, não necessariamente do que o profissional pensa do outro, mas tem que ter uma sintonia no que a ciência fala. Sim. Porque não pode falar o que eu acho ou deixo de achar. Nós temos que ter ciência pura, tem que ter embasamento científico naquele assunto que está falando. Dessa maneira, nós teremos um alinhamento realmente no processo, tanto do pré-operatório como do pós-operatório e a manutenção da perda de peso. Porque a grande diferença de resultado, quando você coloca um tratamento clínico para a obesidade e um tratamento cirúrgico, não é a perda de peso de 6 meses, é a perda de peso sustentada em 5 anos. Então, eu sempre digo aos pacientes, por que o tratamento cirúrgico, para esse grupo de pacientes que a gente está falando, ele é muito superior ao tratamento clínico? Quando você observa 5 anos de tratamento, você pega os pacientes que operaram e os pacientes que não operaram. Então, a diferença da perda de peso, não só a perda de peso, mas a resolução das doenças associadas à obesidade, diabetes, hipertensão, riscos de trombose, doença do refluxo, são muito melhores no tratamento cirúrgico do que o tratamento clínico. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é a literatura mesmo. E as pessoas também ficam depressivas, né, doutor? Em que momento? Antes de operar ou depois de operar, você está falando para mim? Eu acredito que existem esses dois momentos, né? Antes de operar e depois de operar, por conta que a cabeça, se não houver o tratamento com o psicólogo... Não é só avaliação proforme, é uma avaliação que se o psicólogo, psicoterapeuta ou psiquiatra perceber que o paciente tem algum grau de compulsão alimentar, algum grau de incerteza, de insegurança, deve ser tratado. A depressão é uma das doenças associadas à obesidade. Tá? É uma das doenças associadas à obesidade. O tratamento, a perda de peso sustentada, muitas vezes melhora o aspecto, e a questão até do bem-estar, da autoestima, o paciente melhora alguns sintomas depressivos, mas alguns pacientes, como você referiu, eles entram em depressão pós-operatória porque eles não conseguem mais ter aquele grande prazer na alimentação. E um grupo pequeno de pacientes ele pode se voltar para outros tipos de vício, de dependência. Por isso que temos que entender e perceber esse grupo de pacientes e ele fazer o tratamento contínuo. A psicoterapia vai ajudar muito. O que não pode acontecer é ter o medo de fazer a cirurgia, pensando numa depressão que acontece num percentual muito pequeno de pacientes, a troco de o paciente permanecer com um monte de problemas associados que vão tirar anos de vida dele. Com certeza, doutor Rafael. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que já estão se sentindo que precisam, que faz o IMC, né? Sim. E já estão nessa linha para que ele faça uma cirurgia bariátrica, que não precisam ter medo, que é o melhor caminho, ou se precisam melhorar a alimentação, a qualidade de vida, a atividade física. É um caminho mais longo, mas pode acontecer, não é isso? Claro. Veja, isso é uma questão muito importante. No início da cirurgia bariátrica, se tem muito medo. A cirurgia era muito grande, era uma cirurgia aberta, uma cirurgia o paciente saia com um monte de dreno. E o que é que a comunidade cirúrgica fez? Gente, será que isso que a gente está fazendo aqui não é colocar o paciente em risco? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns milhares de pacientes num grupo e vamos operá-los. Vamos pegar outros milhares de pacientes no outro grupo e não vamos operá-los. Isso há em torno de quase 40 anos. E aí eles botaram cada um num braço. Iriam se acompanhar por 5 anos. No entanto, com 2 anos se percebeu que no grupo de pacientes não operados se morreu muito mais do que no grupo de pacientes operados. Então eles encerraram o estudo já então ficou claro que àquela época a cirurgia já era muito mais segura do que o tratamento expectação ou clínico nutricional. A cirurgia se modernizou muito, os materiais são extremamente seguros. Em termos de risco, hoje uma cirurgia bariátrica num serviço com experiência, que tem uma estrutura hospitalar adequada, ele é o mesmo percentual de uma retirada de vesícula ou de uma cesariana. Percentualmente é igual. Agora, existem muitos mitos a respeito. Agora, percentualmente
é exatamente igual, é muito baixo. Então, isso é científico, né? Isso é científico. Então, você calcula o seu IMC aí, se tiver acima de 35, você não tem a obrigatoriedade de operar, mas você deveria consultar um cirurgião bariátrico, uma pessoa experiente, que ele vai fazer uma análise do seu caso, ele vai fazer um pré-operatório, uma investigação de problemas, ele vai definir com você qual tipo de cirurgia, existem alguns tipos de cirurgia, um se adequa melhor, um tem desvio de intestino, a outra não tem desvio de intestino, um se encaixa com o grupo paciente, outros não, tá? De sorte que vai beneficiar a saúde do paciente, você vai ter uma redução daquela quantidade de gordura corporal, que vai ter naturalmente a redução da expectativa de vida. Então, o recado que eu dou é que procure um especialista na área, tá? Você vai ter muitas informações adequadas, e se for do seu interesse e você preencher todos os critérios, fazer o procedimento seguro e ter um emagrecimento de forma sustentada, melhorando a qualidade de vida. Então, todas essas observações têm que ser feitas pelo paciente que está com seu IMC acima de 35. Procure o profissional de saúde que seja realmente capacitado e registrado, né, doutor Rafael? E a instituição de saúde também, que esteja com toda a estrutura pronta para receber os seus pacientes e para que tenha sucesso na cirurgia bariátrica. É isso? Exatamente, perfeitamente. E o programa Empresas Elevadas agradece a presença do Dr. Rafael com informações científicas, né, cientificamente comprovadas, sobre o empreendedorismo na saúde, a cirurgia bariátrica, que hoje a população está com um índice muito grande de obesidade, Dr. Rafael. E foi constatado também nesse período de Covid que as pessoas que estão acima do peso, as complicações são bem maiores. Muito obrigada pela presença e deixa aqui a sua mensagem para os internautas. Muito obrigado, Regiane. Eu gostaria de agradecer o convite, tá? E me colocar à disposição. Foi parabenizar pelo programa e estou à disposição para o retorno. Gostei muito da participação. Muito obrigada.